Olá, Esther Adami. Bem-vinda ao Passos del Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. E é um prazer muito grande ter aqui a Esther como convidada para falarmos sobre o Caminho de Santiago, que é algo que nos une como, como seres humanos. Esther, o meu muito obrigado por aceitar fazer isto comigo. É um prazer e espero que passe e que passemos aqui um bom momento falando de algo que tanto gostamos, como é o caminho. Olha, vamos exatamente ao início. Pronto, nós já sabemos, eu já fiz o vídeo com o Gilberto, o marido da Esther, e antes da Esther fazer o caminho, o Gilberto já o tinha feito. Mas como é que você. Uh, qual foi a sua motivação para fazer o caminho? Bom, primeiro também dizer que é um prazer, né? Sempre é uma alegria muito grande a gente encontrar peregrinos e falar do Caminho de Santiago, é sempre uma alegria muito grande, então muito obrigada por esse convite, Guilherme. E o Caminho de Santiago, na minha vida, na vida da Esther, realmente ele entrou através do Gilberto, meu marido, tá? Que em 2009 fez o caminho francês, e então, antes mesmo dele fazer o caminho em 2009, uns 3 anos antes, ele já começou a ler muito, falar muito aqui em casa, né, sobre o caminho, se entusiasmar muito. E depois que ele fez, o entusiasmo dele se redobrou, ficou imenso, e na sua volta, né, do caminho, ele, apaixonado pelo caminho, constantemente falava e sentia muita vontade de retornar ao caminho. Mas eu acho importante esse meu testemunho no sentido assim, até para pessoas que muitas vezes não se acham capazes de caminhar tanto, né, de conseguir chegar a cumprir todo o caminho, que eu sempre fui uma pessoa muito mais dos livros, né, do que das atividades físicas. Então, eu nunca fui uma pessoa que praticou muita atividade física, ao contrário, sempre me considerei muito sedentária. Então, eu sempre dizia que eu não faria uma coisa assim, meio louca, de caminhar tudo isso, todos esses dias, né? Eu achava uma loucura. Mas que sim, que eu achava muito bonito todo o percurso que ele tinha feito. Ele fez fotos muito lindas e muitas fotos. E eu sou professora de história de formação e profissão. Nossa, lugares históricos, aquelas vilas, aqueles pueblos medievais, que lindo. Um dia vamos fazer de carro. Eu e você vamos de carro, vamos parando, né? Quero conhecer tudo, mas tudo de carro, porque não vou caminhar isso tudo. Mas aí o tempo foi passando e este ano, o mês que vem, eu completo 60 anos de idade. Então, há 10 anos atrás, quando eu completei os meus 50 anos, e o tempo passa muito rápido, eu agora falando estou me dando conta disso, né? Já faz 10 anos isso. Me deu aquela crise dos 50, que você ainda é muito jovem para saber o que isso significa, né, Guilherme? Mas assim, a gente vai cumprindo essas etapas, né, essas dezenas de vida, e nos 50 eu já tinha feito muitos cursos universitários, especializações, trabalhado bastante, dentro da área da educação em várias funções, e isso sempre, nos anos anteriores, tinha me servido de estímulo e desafio, e agora ali me parecia assim, pô, 50 anos, a gente parece que subiu a montanha, chegou no cume, e a sensação que dá é, poxa, agora é ladeira abaixo. E aí eu precisava de algo novo, algo que me desafiasse. Nós somos, eu e o Gilberto, também de cultivar muito essa questão também da espiritualidade, do transcendente, né? Mas eu confesso que o Caminho de Santiago, para mim, não foi esse, no momento, assim, o meu maior motivador. Meu maior motivador foi encarar como um novo desafio na minha vida, e como sim um momento onde esse desafio me traria a oportunidade de refletir muito, de me perceber em outros aspectos que até então eu não tinha me percebido, me conhecer em outras nuances que até então eu não tinha me permitido, e um desafio, uma motivação. E então eu
convidei o Gilberto para ele comigo fazer o Caminho de Santiago. Foi uma proposta aceita assim de imediato, com muito entusiasmo, ele já estava maluco para voltar para o caminho, né? E eu tinha planejado de ainda trabalhar, continuar no meu ritmo de trabalho por mais uns 3 anos, para depois ir para o caminho. Então, eu teria ainda 3 anos para ficar pensando e para ficar me preparando. Mas só que eu comecei a me preparar e me inteirar mais sobre também, né, o fazer o caminho e me preparar fisicamente. Comecei com caminhadas e eu comecei a gostar muito e me sentir muito capaz, né? Então, para mim foi uma superação perceber e conhecer mais o meu corpo, os limites físicos e tudo mais, e ultrapassar esses limites e me sentir capaz. E tanto que aquilo que era projetado para ser, daqui uns 3 anos a gente vai, acabou sendo 1 ano após. Então, em 1 ano eu tomei a decisão, comecei a fazer caminhadas, comprar meus equipamentos, treinar com a mochila e fui para o caminho. E foi uma experiência maravilhosa. E eu acho, assim, que o Caminho de Santiago, independente da motivação de cada um, quando a gente faz o caminho, no dia a dia do caminho, ele vai se apresentando como aquele campo todo, né, de possibilidades de interiorização, de magia que ele tem, né? Aquela energia toda toma conta da gente e se transforma numa experiência maravilhosa que nos transforma. Acho que ninguém que faz o caminho termina e volta para casa da mesma forma como foi, porque eu acho que é uma experiência transformadora. Não, e a minha próxima pergunta vai mesmo nesse sentido. Nós já falámos antes, quando fizemos o primeiro contacto, eu expliquei-lhe um pouco como é que o caminho mudou a minha vida. E por isso é que devo a minha vida ao caminho, não é? O caminho é, como você diz, é uma experiência transformadora. Porquê é que você acha, o que é que o caminho tem de especial que o faz de uma, vamos chamar, uma experiência tão importante para você, para seu marido, para mim, para tantos peregrinos no mundo? O que é que o caminho tem que o faz? Porque acho que você vai concordar comigo. Se calhar você pode conhecer, eu não conheço uma pessoa ou um peregrino que só tenha feito um caminho. E pode só ter feito o caminho, mas já está a pensar no próximo. Sim. O que é que você É acha verdade. o que é que você acha que tem de especial que atrai as pessoas? E assim também, né, o grande número de pessoas que está tendo o desejo de fazer o caminho. Claro que o ano passado, com a questão da pandemia, deu uma freada, né? Mas, assim, no Brasil, na nossa região aqui, no Brasil como um todo, o caminho vinha numa crescente, e no mundo todo vinha numa curva crescente muito grande, né? Então, o que também as pessoas estão tanto necessitadas de buscar, né, para ir, assim, a fazer o caminho? E o caminho, eu acho que a gente, ao estar fazendo o caminho, nesses dias todos de peregrinação, seja qual rota for, né, no caso do caminho francês é um pouco mais longo, mas a gente também, em 2017, nós fizemos o francês em 2015, e em 2017 já voltamos para fazer o caminho português central, e depois ainda fizemos até Santiago Finisterre, que são mais 4 dias. Então, acho que ao estarmos fazendo o caminho, nos damos a oportunidade, nos abrimos para vivermos realmente, eu vou usar uma palavra de uma peregrina hospitaleira, usamos no nosso dia a dia, vivemos, né, e aplicamos todas aquelas virtudes, né? Eu falo da minha amiga peregrina hospitaleira, a Natália Ferreira, que tem o Oráculo das Virtudes, e que tem o albergue em Puente la Reina, e eu acho que é isso, no caminho, deixa vir à tona, o caminho nos faz, né, nos permite vir à tona todas essas virtudes humanas e vivê-las no caminho, com muita simplicidade. Uma das principais experiências para mim no caminho, sem dúvida, foi a questão do desapego, que eu trouxe isso, incorporei na minha vida muito, né? Essa questão de que a gente, sim, pode viver
com menos, de uma forma despojada, não dividindo miséria, mas somando, né, aquilo que realmente é importante para a gente no dia a dia, saber classificar o que realmente importa, conviver com pessoas do mundo inteiro no caminho e ter essa troca, essa solidariedade, de alguém passar por você que você nunca viu antes e se importar com você. Então, viver essas virtudes, esses valores humanos, e isso é uma experiência de que traz à tona aquilo que a gente realmente tem de melhor em nós, e que às vezes no nosso dia a dia, na correria, na pressa, nas exigências cotidianas do mundo, né, moderno e pós-moderno, às vezes a gente nem se percebe assim, ou não se permite ser assim, ou não tem tempo, né, de ser assim, que é a desculpa que a gente usa, né, essa pressa, essa falta de tempo. E no caminho não, no caminho o tempo realmente nos pertence numa totalidade, né, porque a gente administra realmente dentro daquilo que a gente quer ali, que a gente está disposto, ou que o nosso corpo nos permite, e a gente passa a se conhecer realmente. O Gilberto usa muito uma frase, né, que o caminho, na verdade, é a volta para casa. E é uma metáfora que ele usa, né, que é essa volta para olhar para a gente mesmo, para o nosso interior, né? Então, é esse mergulho que a gente dá para aquilo que a gente realmente tem de melhor do nosso eu. E isso parece que no caminho, eu dizia isso, né? Depois de umas 2 semanas que eu estava lá no caminho, eu dizia isso, nossa, isso aqui é um mundo ideal. É aquilo que eu, como prof de história, falo que o mundo deveria ser, né? Essa coisa de todo mundo estar ali confraternizando, se olhando realmente nos olhos, se preocupando com o outro, se oferecendo para ajudar. Então, é transformador, porque mexe com tudo isso que existe, né? De humano realmente em nós. Que bem, que bem. Voltando um pouco ao caminho, ao seu primeiro caminho, 2015, o que é que mudou de um modo geral na sua vida depois do caminho? Bom, eu vinha num processo que mesmo antes de eu ir, eu já diminui um pouquinho o meu ritmo de trabalho. Eu vinha num processo que eu trabalhava muito, né? Tipo, eu trabalhei épocas assim, em 3 escolas ao mesmo tempo, então era todas as manhãs, todas as tardes, algumas noites, aquele trabalho que o professor traz para casa, então sempre trabalhei muito, né? E essa semana mesmo eu estava dizendo, a gente retornou aqui no meu município, que é Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, aqui. No meu município nós retornamos ao trabalho, terminou as nossas férias, as férias dos professores, na semana passada, na quinta-feira. E ao retornar para a escola, eu até comentei, né? A gente às vezes trabalha tanto para ganhar mais dinheiro, obviamente. Não que dinheiro não seja importante, porque no mundo que a gente vive, a gente precisa dele também para ter boas condições e para sobreviver dignamente. Então, mas a gente trabalha muito, muitas vezes, vai agregando trabalho, porque a gente quer ganhar mais. E a gente ganha mais para poder gastar mais. E às vezes a gente gasta com coisas que realmente são supérfluas, né? Então, essa coisa de um consumo mais consciente, mais selecionado, daquilo que é o que realmente importa, que é essa coisa do desapego. Então, a partir do Caminho de Santiago, eu realmente percebi que eu podia, sim, trabalhar menos, porque algumas coisas, né, que a gente acaba querendo consumir são por conta, às vezes, até de tu trabalhar tanto e acabar tendo o consumo, às vezes, como uma válvula de escape, como uma compensação para trabalho, então mereço. Só que, assim, a gente também está num momento planetário, né, de se preocupar com essa questão do consumo saudável, né, de meio ambiente, de preservação, né. Então, eu acho que uma das coisas, assim, que mexeu bastante comigo foi essa questão, assim, de um certo despojamento, né, mas eu volto a dizer, às vezes a gente fala isso, as pessoas dizem assim, mas então não precisa mais gastar dinheiro com determinadas roupas. Por exemplo, a gente, para caminhar, a gente compra roupas de um tecido mais específico, que secam mais rápido, né? Ou que, enfim, que te deixam mais confortável para a prática da caminhada. Então, precisa ter, né, a condição financeira para isso. Então, não é
de um desapego no sentido de que agora eu não preciso de mais nada, não. Sim. Mas eu não preciso daquela coisa desenfreada, daquela coisa que, se eu vou para lá para ficar 30 dias caminhando com uma mochila, né, que cabe, eu levei mais ou menos uns 6,5 kg, 7 quilos, né, dentro da mochila. Se isso me é suficiente para 30 dias, né, por que eu tenho que ter um armário cheio, né? Então, essas coisas eu acho que vieram bem forte, assim. Não que a gente fique gastando muito dinheiro à toa, até porque também não é isso, mas esse conceito que a gente já tinha, essa teoria, vira prática, sabe? Isso eu incorporei muito na minha vida. Desculpa interromper, eu costumo dizer que o caminho é uma metáfora na vida. E há quem diga, e isto também é muito costume, dizer que não levamos na mochila levamos a nossa casa. Isto basicamente para dizer que nós, naquela mochila com 7 quilos, temos ali a nossa vida toda. E não necessitamos de mais. É isso. E a gente, na verdade, a gente é estimulado o tempo inteiro, né, a ser um consumista voraz, né, e tomar consciência disso de uma forma realmente a conscientização, né, não é só tomar consciência, porque a tomada de consciência, ela pode se dar, mas não necessariamente a gente muda de atitude, né? Então, a conscientização que vem com a tomada de consciência e a mudança de atitude. E isso eu acho que o caminho nessa questão, assim, do despojamento, do perceber que a gente está ali, naquele período todo, carregando a nossa casinha nas costas, feito o casco da tartaruga, né, ou dos caramujinhos que a gente às vezes encontra no caminho, né, que eu acho que é uma boa metáfora também, que vão ali no seu passinho, chegam onde querem e estão com a sua casinha nas costas. Então, a gente realmente... eu acho que sim, que o caminho é uma metáfora mesmo da nossa vida e dá para fazer paralelos constantes e muitos e profundos sobre o caminho. Eu tive um momento muito difícil no meu quarto caminho, no caminho primitivo, que eu vi, depois de me aperceber, depois de pensar sobre ele, apercebi-me que eu tinha que passar por aquele mau momento para aprender, para ter uma aprendizagem, não só para o caminho, mas para a vida. Foi um momento, ou seja, é como na vida, no momento eu passei muito mal, mas depois encontrei uma pessoa fantástica que me disse as palavras corretas, e depois daquele momento, depois daquelas palavras, eu aprendi que eu tinha que passar por aquele momento para aprender uma lição. E isso é o que nos acontece na vida cotidiana, não é? Sim. Diga. Agora, você falando isso, eu lembrei de que comigo aconteceu uma coisa assim, como eu falei lá no início, eu nunca tive muita disposição para atividade física, eu era bem sedentária e eu tenho uma colega de trabalho, minha amiga, que ela é educadora física, professora de educação física, a gente diz aqui, né? Trabalha com a questão dos esportes e atividades físicas, né, com os alunos, e eu dizia isso para ela, quando ela reclamava que os alunos não tinham muita vontade de fazer atividade, eu disse, mas eu também não gosto, né, eu também não gosto e tal, eu sou bem preguiçosa para isso, e aí ela dizia para mim assim, mas quando é para outras questões do trabalho, quando são essas questões mais, né, da parte intelectual, do conhecimento, tu corre uma maratona, ela dizia para mim, tu corre uma maratona. E lá no caminho, principalmente no início, assim, na primeira semana, a gente saía do albergue, tipo, 6 horas, 6:30 da manhã, e as pessoas que estavam lá ficavam ainda um tempo, e depois de 1 hora, 2 que a gente estava caminhando, aquelas mesmas pessoas que tinham ficado no mesmo albergue passavam por mim. E aí um dia eu pensando lá, eu digo, nossa, mas eu sou muito lenta mesmo para caminhar, porque essas pessoas estavam dormindo, eu já estou caminhando há 1 hora, 1h30, e elas já estão me alcançando e passando por mim. E
E aí eu lembrei da minha amiga lá caminhando, né? Não, mas para outras coisas tu corre uma maratona. E a gente tem que correr atrás de ti, ela dizia, né? Porque tu é uma corredora de maratona e a gente tem que correr atrás de ti. Então, isso também é muito interessante, essas lições que a gente tira, porque como eu sou, para outras coisas, no dia a dia do trabalho, muito aceleradinha, muitas vezes tu não tem paciência de esperar, né? O teu colega ou outra pessoa, de também ter o seu processo para chegar no seu tempo, né? E aí, lá caminhando, fiz toda essa reflexão, digo, nossa, eu tenho que exercitar a questão da paciência realmente no meu dia a dia, de não querer que as pessoas que tenham a mesma passada do que a minha, porque eu aqui estou vivendo isso nessa minha questão, que eu caminho mais lento do que muita gente que sai muito depois de mim lá do albergue e consegue me alcançar e ainda me passar. Então, eu acho que a gente, no caminho, a gente faz esse exercício, né, de autoanálise o tempo inteiro. Penso que a maioria de nós, peregrinos, deva fazer isso, né? Eu me perguntava muito, diante de alguma situação, tá, mas o que o caminho está me mostrando? O que eu tenho que aprender com isso, sabe? Que lição eu vou tirar disso? E realmente são várias lições que a gente tira, se a gente está disposto a aprender, né? Com tudo que acontece conosco. E assim é a vida, né? É a outra questão de como é realmente uma metáfora da vida. Exatamente. Esther, agora uma pergunta um pouco difícil. Imagine que podemos voltar atrás no tempo e você pudesse reviver o seu melhor momento no caminho. Que momento escolhia? Nunca me fizeram essa pergunta, Guilherme. O melhor momento do caminho. Porque são tantos, né? São tantas coisas boas que a gente não pensa num exclusivamente, assim, né? Eu sei. Eu por acaso sei. Eu tenho um momento que, para mim, eu não sei se é o melhor, se eu diria que é o melhor, mas eu tenho um momento muito significativo para mim, que é o que o que está me movendo, me motivando muito para eu fazer o caminho francês novamente assim que eu puder. E assim que tudo também, né, permitir. Que é o dia que eu cheguei no Sebreiro, sabes? Primeiro porque o Sebreiro é um lugar muito encantado, né? Cheio de mística, aquela vila celta e tudo mais, então eu tinha muita vontade de conhecer, de chegar lá, também porque tem toda aquela história em torno do Sebreiro de ser uma das etapas para chegar lá bem difíceis e tal, né? Então, de conseguir realmente vencer essa etapa, mas principalmente porque quando o Gilberto fez em 2009 o caminho sozinho, quando ele chegou no Sebreiro, ele entrou na igreja lá, fez as orações lá sentadinho, né? Ficou um tempo e, como ele conta, tinha uma coisa que segurava ele ali, que não deixava ele ir embora daquele ali, porque ele não ia ficar ali, né, naquele dia, ele era passagem. E quando eu fiz com ele também, era passagem ali, nós não dormimos ali, dormimos em La Laguna. E saímos cedo de La Laguna, muito cedo. Então, quando o Gilberto, lá sozinho, em 2009, não conseguia sair daquela igreja, algo o prendia lá, ele viu num dos cantos uma pia batismal, estilo romano, com uma grande Bíblia aberta, e ele se aproximou daquela Bíblia que estava chamando ele para olhar para a Bíblia, e o livro estava aberto, a Bíblia estava aberta no livro de Esther. E ele já estava, né, há muitos dias fora de casa, ele ficou muito emocionado, estava com muitas saudades, né? Então, foi assim, a Esther estava lá acompanhando ele, e Esther na Bíblia no Antigo Testamento é uma das, não sei se é a única ou uma das poucas mulheres, né, que aparece no Antigo Testamento, então tem um significado muito forte, para ele foi, e é uma história bonita que era o caminho que ele estava fazendo sozinho, mas que acabou sendo uma história nossa. Assim, né, muito, muito forte. E aí eu tinha toda essa expectativa de chegar no Sebreiro e entrar na igreja para ver qual era a página, qual era o livro que a Bíblia estaria, se a Bíblia estaria lá e aberta em qual dos livros bíblicos, né? E aí, como era muito cedo, a igreja estava fechada. E eu dei com a cara na porta, como a gente diz, né? Fiquei espiando na janelinha, mas não consegui ver nada. E como era só a nossa passagem do dia, a igreja ainda ia demorar muito para abrir,
A gente não esperou ela abrir, mas a gente sabe que ela hoje eu sei, ela estava fechada, porque o dia que eu voltar, e eu vou voltar assim que der, eu quero dormir lá no albergue do Sebreiro, e aí quero ficar o tempo necessário, quero curtir todos os cantinhos da igreja e de toda a vila. Então, essa chegada também, assim, foi muito emocionante, e ao mesmo tempo deixou preciso voltar aqui para viver mais este lugar, sabe? E tenho lido e escutado algumas pessoas que estudam essas energias, os pontos energéticos do caminho, os lugares bem pontuais, históricos e tudo mais, e o Sebreiro é um desses pontos, Sim, sabe? sem dúvida. Bem importantes, então eu estou com muita vontade de voltar lá. Vamos, eu não tinha este preparado, mas você sendo professor de História, e eu imagino que você se tenha debruçado um pouco sobre a história do caminho, sobre a história que por onde passa, por exemplo, o caminho francês. E sobre Santiago também. Sim. Eu vou te dizer assim, às vezes o Gilberto me diz, mas tu podia falar mais da história mesmo do caminho, né? Porque tem muitas pessoas que são muito mais estudiosas do que eu, eu respondo para ele assim, o que eu sei do caminho, até o momento que eu fiz o caminho, ou nesses anos pós-caminho, já para mim já me satisfaz, já é suficiente, porque foi um momento da minha vida onde eu não era a professora de história lá, eu era a Esther, entendeu? Então é uma coisa que eu procuro não ficar tão fixa nessa questão histórica. Gosto quando tem pessoas que falam disso, que estudam e compartilham os seus estudos, eu aproveito isso, mas eu ainda não tive aquele meu momento do tipo assim, vou me aprofundar na história porque eu sou professora de história, sabe? Porque parece que eu quis desconectar de todo esse meu lado profissional, né? E o que eu já conhecia por ter lido e o que os outros compartilham, assim, já me abasteceu por enquanto, né? Por enquanto. Mas eu vou ler nessa questão porque eu gostava de lhe contar uma história. Claro, fique à vontade. Que é verdade, que é um facto histórico, e que em latim nós chamamos pio latrocinium. Em latim. Isto basicamente é um ato de uma pessoa super importante em Santiago, que é Diego Ramírez. Diego Ramírez foi ou se não o principal impulsionador do que é a Catedral hoje em dia. Foi ele que contratou o mestre Mateu para fazer o Porto da Glória e construir a Catedral como hoje lá vemos. E também um pouco sobre o que é a peregrinação a Santiago, do que é a peregrinação e o culto a Santiago naquele local. Nesse sentido, este bispo, que além de bispo, também era régio da Galiza, que havia estudado em Roma, junto com o Papa da altura, que eu creio, mas não posso afirmar 100%, Papa Calixto II ou VI, agora não sei precisar. Naquela altura, na Península Ibérica, existiam dois grandes centros, vamos dizer, políticos e religiosos da Península Ibérica, que era Braga e Oviedo. E digo Península Ibérica porque Portugal ainda não existia. Então, mas precisamente o grande poderio mais cristão, religioso ou cristão, estaria mais em Braga. E este bispo, por causa da sua amizade com o Papa, conseguiu trazer, ou como quem diz, vamos levar um pouco do poderio que tinha, da importância, vamos falar da importância que tinha Braga para o cristianismo peninsular naquela altura, para Santiago. Quando isto acontece, isto foi por volta do ano 1100, esta pessoa, Diego Ramírez, o bispo, pensa, e creio que no seu dever, e pensa bem, pronto, ele se mandava no que era o cristianismo na Península Ibérica, tinha direito sobre tudo o que envolvia.
E então, numa certa noite, numa terça-feira, é o que se sabe, sabe-se o dia da semana e o ano. No ano 1102, acerca-se a Braga, e por isso falo, porque eu sou português, sou de Braga, acerca-se a Braga, Braga, que é uma cidade romana, com mais de 2000 anos de idade, uh, que tem uma credencial, uma catedral muito imponente e muito antiga também, e acerca-se da catedral e rouba um par de relíquias de 4 santos diferentes. Santa Susana, São Cocofate, São Frutuoso e São Silvestre. E por isso é que hoje em dia, em Santiago, existe uma igreja dedicada a São Frutuoso. Só uma pequena parte. Sim, sim. sobre a história, que me encanta. Eu também, olha, isto não é segredo para ninguém, mas eu adoro história. E já estava em 2020, agora não, porque foram suspensos. Estou esperando que a pandemia passe para ver se eu consigo estudar história para Santiago. Ah, que bonito, muito legal. A Muito minha bom. ideia é um dos meus sonhos é fazer isso. Vamos lá. Nesse sentido, se tivesse a oportunidade de entrevistar e jantar com uma personagem histórica do caminho, com quem o faria? Um personagem histórico do caminho. Sim. Ou alguém que você conheceu no caminho. Uhum. Sabe, alguém que a gente, na época, passou direto também, não ficou no albergue, não teve oportunidade de conversar, mas que é uma figura do caminho francês, não sei se folclórica, mas importante, é o Jesus Rato. Eu acho que é uma pessoa que vive lá no caminho, que tem muito, né, para contribuir a nível de histórias do caminho, vivências no caminho. Acho que seria alguém que eu entrevistaria. E eu tenho acompanhado também algumas coisas. Ele esteve com um projeto, com uma... Não sei se você acompanhou alguma coisa. Uma artista plástica, sim, né? Que eles, sim. agora, inclusive no ano da pandemia, eles foram até Santiago, né? Então, acho que é alguém que já está vivendo no caminho há tanto tempo, pelo seu albergue, pelas suas, enfim, né? A sua habitação já passaram tantas pessoas e tantos outros peregrinos que se tornaram personagens do caminho também, né? Acho que é uma pessoa que eu entrevistaria. Boa resposta. Esther, vamos sair um pouco do caminho, porque eu não posso deixar a oportunidade de falar sobre isto, porque eu adoro a ideia. Eu gostava que você pudesse falar sobre uma coisa que eu lhe vou mostrar agora. Eu vou só fazer aqui um compartilhamento, vou partilhar aqui uma coisa. Eu quero que você me fale sobre isso, está bem? Já vai ver o que é. Aqui está. Fala-nos sobre isso, Esther, por favor. Ah, que lindo! Sabes, esse foi um projeto que surgiu por causa da pandemia. E eu acho bem importante a gente se dar conta, né, que mesmo nos momentos que parecem mais sombrios, né, e de maior clausura, como nos impôs a pandemia, que a gente consiga ter ideias e alternativas e se aventurar por caminhos, né, principalmente essas questões todas da tecnologia também, né. Então, a vovó, eu sou vovó, né? Eu e o Gilberto somos avós de um neto, coisa mais querida, que se chama Nicolas. E como professora, há 3 anos agora, os 3 últimos anos, eu trabalho como professora da biblioteca da escola onde eu atuo. E por ser professora da biblioteca, por ser uma vovó, por estar trabalhando de casa o ano passado inteiro, porque a gente não teve os alunos presencialmente, então a gente tinha que trabalhar de casa, por ter ficado
4 meses sem poder conviver com meu neto e contar histórias pessoalmente para ele, veio a ideia de começar a contar histórias através dos vídeos, para mandar para o meu neto e para mandar para os alunos da escola. E começou de uma forma muito despretensiosa, era para mandar para o Nicolas, aí vamos compartilhar com os alunos também, e com algumas colegas que queiram compartilhar com seus alunos. E comecei a ser incentivada por colegas e outras pessoas a abrir um canal, né, a ter um canal no YouTube, e aí me aventurei a criar o canal da Vovó Esther em A Hora do Conto, e onde então eu conto histórias infantis e alguns contos infanto-juvenis, né, e é muito engraçado, porque a gente aprende também a lidar com algumas coisas, né, da tecnologia, que até então não tinha tido necessidade, então também é um novo desafio. Só que daí terminou o ano letivo na escola e veio o período de férias, e eu dei uma, digamos assim, uma parada, né, uma congelada, até para eu pensar se eu iria continuar, como que ficaria esse ano mesmo em relação ao trabalho na escola, se seria presencial ou não. Mas olha só o que está acontecendo, Guilherme. Agora começou a voltar a abrir portas no sentido assim, a pessoas, né, que vamos fazer uma live falando de contação de história, vamos fazer um projeto para contar histórias para determinado público que está numa situação assim, que está precisando de alguma coisa também, né, para sair um pouco dessa questão do foco só da pandemia e tal. Então, está começando, antes mesmo eu disse, a Vovó Esther em A Hora do Conto vai ter que voltar ativa, porque as pessoas estão chamando. Então, mostra que foi uma ideia que floresceu e que é um caminho que está se abrindo aí. E eu adoro, né? Adoro literatura, adoro contar histórias, e muito motivada pelo meu neto, por isso que o nome do canal é Vovó Esther, né? Vovó Esther em A Hora do Conto, que é um canal de contação de histórias. Muito obrigada, Guilherme, fiquei muito feliz. Eu gostei, por acaso gosto muito da ideia também, gostei muito, já vi alguns dos seus vídeos e achei maravilhoso. Obrigada. Vamos voltar agora ao tema do caminho. Como é que foi partilhar o caminho com o Gilberto? Pois é, sabe que a maioria das pessoas, quando convida para falar do caminho, convida eu e o Gilberto, porque justamente porque assim as pessoas têm essa vontade de ouvir falar do como é fazer o caminho em casal, né? Porque a maioria das pessoas, quando se aventura, vai sozinha, quando decide, né? Vai sozinha, quando atende esse chamado, né? De fazer o caminho, a maioria vai sozinha. Não que lá esteja sozinha, mas a maioria sai sozinha. E como é em casal? A pergunta sempre vem, é diferente de sozinho? Quem tem muita propriedade para responder isso é o Gilberto, né? Que, claro, deve ser muito diferente fazer sozinho. Para ele foi uma experiência, quando ele foi sozinho, foi muito, muito bom. Foi uma experiência bem transformadora para ele. Eu só fiz, os caminhos que eu fiz foram com ele sempre. Então, eu não tenho parâmetro para dizer como seria fazer sozinha, mas eu posso dizer que fazer com o casal, com essa pessoa que é teu companheiro, que tem esse sonho junto, essa meta em comum, é muito bom. Quando eu fiz o caminho francês, o Gilberto tinha muito receio que eu não fosse gostar, porque eu fosse ter muita dificuldade, que eu fosse reclamar de tudo, de dormir nos albergues, de essas coisas todas. Ele ficava receoso de que eu não fosse curtir, como se diz aqui na nossa gíria, não fosse curtir muito. Mas eu adorei. E ele foi uma pessoa extremamente cuidadora, não é cuidadosa, ele foi cuidador, ele me cuidou, sabe? Ele procurou tudo que ele podia fazer para deixar que o caminho fosse o meu caminho, né? Sem interferir no meu caminho, no meu dia a dia, o mínimo possível, mas ao mesmo tempo estar ali caso eu precisasse de alguma coisa. E esse precisar de alguma coisa, às vezes, é só tirar a mochila das costas, ou alcançar a mochila, né? Ou parar para comprar uma água. Então, eu me senti cuidada, me senti protegida.
e fazer o caminho em casal, a gente já tem uma sintonia muito boa, eu, Gilberto, né? Eu diria que fazer o caminho assim, ó, ou a gente se une mais ou as diferenças vêm mais, entendeu? No nosso caso, porque ali a gente aflora o que a gente tem, né? O que a gente é de fato. Então, assim, para nós, somou muito, 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 porque, pensa, antes, só ele tinha feito o caminho, ele era apaixonado pelo caminho, e falava muito do caminho, e era uma coisa que ficava assim, às vezes ele ficava tolhido de poder continuar caminhando e falando, porque eu ficava de fora, como se fosse, né? E a gente sempre está acostumado a fazer muita coisa junto, apesar da gente ter todas as nossas atividades individuais e tudo mais, mas sempre muito, muito projeto junto e tal. E aí, depois que eu fiz também, nossa, os nossos projetos são, em função do caminho, são sempre juntos, a gente criou, ele já tinha uma palestra que ele faz desde 2009, usando o caminho como essa metáfora, como analogia, né, como uma palestra motivacional e tal. Mas depois que eu fui, a gente ainda agregou essa coisa de orientar e partilhar, né, os peregrinos que desejam ir para o caminho e que nunca foram. Então a gente faz encontros, agora na pandemia a gente teve que parar, obviamente, mas a gente faz encontros aqui na nossa cidade, na nossa região. Em função de eu ter ido também, até fiz questão de botar a camiseta aqui, a gente entrou para a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela, aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é a Casargues, né? Então, a gente faz parte da diretoria, já estamos no 5º ano, esse agora é o 5º ano, é o nosso terceiro mandato, digamos assim, né? Dentro da diretoria da associação, onde a gente organiza caminhadas preparatórias, reuniões para orientação, entrega de credenciais. E antes da gente participar da Casargues, a associação era muito localizada só na capital aqui do estado, em Porto Alegre. Então, como nós moramos na região da Serra aqui do Rio Grande do Sul, então deu um âmbito maior, uma abrangência maior dentro do estado, a própria questão do trabalho da associação. Então, assim, nos mobilizou, né, muito, fazer o caminho junto com o seu parceiro, com o seu companheiro. Eu considero uma experiência maravilhosa, porque a gente, além de poder viver o nosso próprio caminho, tem essa união que se torna mais forte ainda, com vivências comuns. E eu e o Gilberto, a gente é super parceiro, sabe, para viagem, para conhecer lugares, a gente gosta bastante de coisas comuns e tem um respeito muito grande pela individualidade um do outro. Então, acho que o caminho só trouxe coisas boas, só reforçou a nossa relação, foi muito bom. Muito espetáculo. Bom. E agora, gostava, outro dos seus projetos, vem no seguimento desta imagem que eu lhe vou mostrar, e eu queria... Porque, bom, você já vai ver o que é, mas eu só queria fazer um pequeno à parte. No Brasil, existem caminhos muito conhecidos, sim. muitos conhecidos, mas especialmente, se calhar, o caminho brasileiro de Santiago e o caminho da fé serão, se calhar, os mais conhecidos. Eu sei que vocês também estão muito ligados aos caminhos de Caravaggio. Pode-nos falar um pouco sobre eles, por favor? Claro. Obrigada também por essa oportunidade. Os caminhos de Caravaggio, eu sempre gosto de falar os caminhos de Caravaggio, explicando por que chama os caminhos. Sim. E não o caminho de Caravaggio, né? Está no plural. Porque desde que ele foi pensado e marcado, ele foi já marcado pelos moldes do caminho de Fátima, Santiago, Fátima. Tem as setas amarelas e as setas azuis. Então, ficaram os dois sentidos possíveis, porque liga um santuário que tem na região aqui da Serra de Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha, em Farroupilha, que é um município vizinho ao nosso aqui, tem um santuário bem grande em homenagem à Nossa Senhora de Caravaggio. E na cidade de Canela,
que é uma cidade vizinha a Gramado, que é uma das cidades bem importantes do Brasil, do Rio Grande do Sul, é uma das mais importantes a nível turístico, e do Brasil também, super importante, Gramado. Então, Canela, Gramado ali. Em Canela também tem um santuário dedicado a Nossa Senhora de Caravaggio. E ao longo deste caminho de Caravaggio, ao longo desse percurso todo, tem várias igrejinhas ou capitéis também dedicados a Nossa Senhora de Caravaggio. Então, ele sai da cidade de Canela, são aproximadamente 200 quilômetros, que foram divididos numa proposta de 10 etapas, 10 dias, porque como é uma região serrana, a topografia é muita subida, muita descida, né? Então foi dividido em 10 etapas, mas hoje tem pessoas que fazem em 7 dias, é bem os moldes de Santiago, dependendo do ritmo, da condição de cada um, do tempo de cada um, né? Então, são paisagens belíssimas, a gente chama a região da Serra Gaúcha, passa por 5 municípios, então, a maioria das pessoas sai de Canela e vem para chegar em Farroupilha, mas já temos alguns peregrinos que já fizeram assim e agora estão retornando para fazer o caminho no sentido Farroupilha-Canela. Então, o caminho de Caravaggio ele foi muito organizado e pensado, partindo do exemplo e da experiência do caminho de Santiago de Compostela e dessa possibilidade Fátima, Santiago-Fátima, marcando, né, com as setas amarelas e azuis. E passa pelos municípios de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias do Sul e Farroupilha, que são todos municípios aqui próximos, né, com paisagens belíssimas por um povo está sendo muito acolhedor, né, então tem a possibilidade dessa vivência de parar em pequenas pousadas, em seminário de religiosos, em albergue. Então, é uma experiência peregrina. A gente, enquanto associação dos Amigos do Caminho de Santiago, apoia esse projeto desde a sua estruturação até a sua efetivação, e quem faz o Caminhos de Caravaggio e já está planejado para fazer o caminho de Santiago de Compostela, pode usar a credencial, carimbar na credencial do peregrino as etapas dos caminhos de Caravaggio e depois lá complementa, principalmente a questão do caminho inglês, de A Corunha, onde só tem 70 quilômetros, para completar o 100, para ter depois como retirar a compostelana, pode usar os caminhos de Caravaggio como esse complemento do caminho inglês de A Corunha. Isso já foi avalizado, a gente já tem a documentação que saiu lá de Santiago mesmo. É espetacular. Então, é um caminho que ele é novo, ele foi inaugurado em 2019, em maio de 2019 foi o lançamento oficial dele, mas em função também da pandemia, de não estar dando para viajar, não está dando para viajar praticamente nada, né? Algumas pessoas viajam, mas para essas coisas a gente evita, né? E para sair do Brasil, para fazer o caminho de Santiago, agora, no ano passado todo, e nesse ano, por enquanto, a gente não tem perspectiva, então tem muito peregrino que está fazendo os caminhos do Brasil, e o caminho de Caravaggio é um caminho que cresceu rápido e está crescendo muito. Fica ali o convite para vocês, quando puderem, vir, porque é muito, muito bonito. Espetacular, espetacular. Olha, deixa-me só lhe mostrar, porque achei muito interessante, porque aqui em Braga, e acho que você também vai achar o mesmo, aqui em Braga existe uma coisa muito, muito parecida, é chamada Via Mariana. A Via Mariana liga o Santuário do Sameiro, que é um santuário dedicado à Virgem do Sameiro, aqui em Braga, ao Santuário da Virgem da Barca, em Mochia. Olha. E são mais ou menos 360 quilómetros. Dá para fazer exatamente igual nos dois sentidos, e tem a particularidade, também como o caminho de Caravaggio, como você disse, que durante o percurso do caminho passam por outros santuários dedicados à Virgem Maria, outros santuários marianos. E um deles, deixa-me só dizer,
é das coisas mais bonitas que você vai encontrar em todo o mundo. E fica aqui em Portugal. Fica no meio da Serra da Peneda de Gerês e é uma coisa fantástica. Não, ia ser interessante porque isto também este caminho está a começar, são 370 quilómetros. Está a começar também a ter muito, muito sucesso e é uma coisa também bastante interessante que parte dele também segue parte do caminho de Santiago, não sendo um caminho de Santiago. É uma Bem interessante. outra rota de peregrinação dedicada à Virgem Maria. Aqui na região que a gente mora, a gente chama a região da Serra, a Caxias do Sul, Farroupilha, são originalmente de colonização italiana. Sim. E então os imigrantes, quando vinham com toda essa questão, né, da fé e tudo mais. E, então ali é onde surgiu essa devoção à Nossa Senhora de Caravaggio, né? É porque um dos imigrantes trouxe uma imagem e era a única imagem que eles tinham para fazer um lugar de oração e de culto, né, cristão católico. E então depois foram aumentando, né, daquela pequena igrejinha inicial, depois foi construída a outra até chegar nesse santuário. E aqui em Caxias do Sul e em Farroupilha, no dia 26 de maio, quando é a data, né, que se comemora Nossa Senhora de Caravaggio, é feriado, e existe, então, a romaria até o santuário, onde, aí, então, os romeiros, né, que eu acho bem legal a gente fazer também acho interessante essa distinção entre fazer uma romaria ou ser romeiro do ser peregrino, né, tem essa diferenciação também não só do caminho de Roma, de ser romeiro, né, mas também da essência do ser peregrino e do que é tu fazer uma romaria num dia específico e tu peregrinar por dias seguidos, né, essa diferença, né. Então tem toda essa tradição também, né, e é muito a Nossa Senhora de Caravaggio aqui na nossa região mobiliza muito a fé de muita gente, Espetacular, espetacular. Olha, agora tenho que lhe contar sobre imagens, tenho que lhe contar duas histórias. Uma que não se passou comigo e a outra foi uma história que eu escutei há dias atrás e que é incrível, é incrível. Estou a falar, pronto, quando isso você melhor do que eu saberá dizer. Quando como é que se chama? Um ramo da religião cristã que é praticado em Inglaterra, no Reino Unido, é o anglo-saxismo. Anglicanismo. Anglicanismo, isso. Quando o rei Eduardo VI de Inglaterra manda destruir todas as imagens de santos das igrejas que havia, os populares, as pessoas mais devotas, para evitar a destruição das imagens, lançaram-nas algumas ao mar. Existe, e eu não sabia disto, eu soube disto há poucos dias. Existe uma lenda que uma dessas imagens era uma imagem de Santiago que veio dar à costa de Portugal, da Póvoa do Varzim, onde hoje em dia existe uma imagem, isto é mais ou menos no século XVI, existe uma imagem do século XVI de Santiago, na Capela de Santiago, na Póvoa do Varzim. Olha só. Bem interessante. E outra, eu em 2019 fiz o caminho primitivo. E pronto, você sabe que a devoção aqui à Virgem de Fátima em Portugal é muito forte. Existem mesmo muitos peregrinos de todo lado do mundo que vêm aqui a Portugal e ao Santuário de Fátima visitar. Mas eu, ao fazer o caminho primitivo, fui super surpreendido quando, na primeira etapa, estamos a falar Oviedo, Norte de Espanha, Astúrias,
que é muito remoto, montanhas atrás de montanhas. Quando na primeira etapa, ao fim de 12, 13 quilómetros, encontro, não sei, a capela mais pequena do mundo. Estou a exagerar, mas é mesmo muito pequena. E lá dentro, uma imagem da Virgem de Fátima. Assim, no meio. Eu sou devota da Virgem de Fátima. Eu sou devota. Eu tenho uma imagem. Eu como professora de história, eu sei que não é a imagem, né? Não é o culto à imagem, mas é a fé, é o transcendente. Sim, eu sim. tenho uma imagem que eu trouxe de Fátima em 2017, quando nós fomos para fazer o caminho português, antes de iniciar o caminho. Nós iniciamos o nosso caminho no Porto, né? Na cidade do Porto. Mas antes de iniciar o caminho, nós estivemos em Fátima, porque era um lugar que nós queríamos muito conhecer. E realmente, Fátima é um lugar, eu me senti muito bem, a energia que tem ali em torno de todo ali o santuário, todo aquele ritual da procissão das velas de noite, aquilo me encantou demais, me moveu muito. E eu trouxe uma imagem que está do lado da minha cama e todas as noites e todas as manhãs eu peço a bênção ali para ela. Mas para mim foi super surpreendente e foi tão bom ter aquele momento na primeira etapa, nos primeiros quilómetros daquele caminho. Imaginar que num sítio remoto, é que não estamos a falar de Oviedo, que é uma cidade grande, ou da Galiza, que na Galiza também há um forte culto à Vinda de Fátima. Estamos a falar das Astúrias, estamos a falar completamente do norte de Espanha, que tem a Virgem do Pilar, que tem a Virgem da Barca, também são muito enraizados no toque ao culto à Virgem, mas deles num sítio, num pueblo, como não sei, com 100 pessoas, encontrar uma capela dedicada à Virgem de Fátima foi algo incrível, sabe? E mesmo que a gente saiba, né, que não é a imagem em si, mas a imagem representa, né, é uma representação forte. Agora, você falando nisso, nós temos aqui próximo um pequeno lugar, uma vila, que se chama Santiago de Mato Perso. E um grupo de peregrinos, há alguns anos já, que já tinham feito o caminho em Santiago, descobriram essa capela, né, Santiago, em homenagem a Santiago, e começaram a todos os anos, próximo da data do aniversário de Santiago, a fazer uma caminhada, né, ali, um percurso dos 18 quilômetros, um dia ali que a gente faz uma caminhada. E nessa capela, nessa igrejinha, tem uma imagem de Santiago peregrino, com a concha, com o chapéu, com o cajado, todinho. Aí a gente chega e diz, mas como é que essa imagem do Santiago peregrino, né, que é uma coisa lá da Espanha, veio parar numa capela do interior, bem interior, e de colonização italiana, né? Como que veio parar essa imagem aqui? E sabes que a gente já tentou descobrir, isso é um mistério que a gente não desvendou. Não conseguimos descobrir quem trouxe essa imagem, por que é esta a imagem, né, que começou a representar esse lugar e que, inclusive, deu nome para essa vilazinha. Espetáculo. Coisas que realmente nos surpreendem, né? Mas nós não conseguimos desvendar como ela veio parar ali. Esther, estamos chegando ao final, mas antes, uma última pergunta. O que é que você diria a um peregrino que vai fazer o caminho pela primeira vez? Vá e deixe o caminho realmente te conduzir. Aproveite toda a experiência, confie que você é capaz de percorrê-lo todinho, se desafie, inclusive, a carregar sua mochila, se conseguir, porque eu acho que é uma experiência muito interessante
que acrescenta muito aquela história da gente levar a casinha nas costas, né? Salvo que a pessoa realmente não consiga, mas eu acho que em função de alguma situação de saúde, mas é uma experiência muito interessante, que vai realmente nos dar a dimensão do que é necessário e de quanto 100 gramas às vezes fazem a diferença, né? Nas costas da gente. Eu acho que é isso. Deixa o caminho também te conduzir e aproveite todas as experiências. Foco, força e fé, porque todos nós somos capazes de superar e de suportar nos autoconhecermos, porque precisa ser forte também para isso, né? Porque a gente tem contato com o que é bom e o que é ruim da gente mesmo, né? Tá ali tudo à flor da pele. Então, é uma boa experiência. Esther, muito obrigado. Foi um prazer, foi fantástico falar consigo. Só tenho que agradecer uma vez mais. Eu é que agradeço, muito viu, obrigado. Guilherme? Eu é que Muito agradeço. obrigado. Agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigada.